Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu, Padre Gilberto, te acolho aqui no nosso programa Gente de Fé, na nossa querida TV Canção Nova. Nesse programa, onde nós podemos sempre, vendo aquilo que Deus faz na vida dos nossos irmãos e irmãs, também termos a nossa fé de que Deus também pode realizar na minha vida, na sua vida, coisas extraordinárias. Por isso, ao ouvir um testemunho, abra o seu coração e deixa Deus também fazer na sua vida. Hoje estamos acolhendo aqui o seminarista Hudson Campos, salesiano de Dom Bosco. Seja muito bem-vindo, Hudson. Olá, Padre Gilberto. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, uma alegria. Graças também. a Deus. Deus te abençoe. Obrigado. Hudson, conta pra gente um pouco da tua história, da tua família, de onde você é, de onde tua família é, como você foi recebendo esta fé, alimentando esta fé por meio da tua família. Bom, eu nasci em Minas Gerais, pelo sotaque já dá para perceber, no interior em Araxá, na cidade de Araxá, Triângulo Mineiro. E ali, numa família muito católica, um berço muito católico, acho que toda a minha família, os meus avós, de muita fé, de muita inserção pastoral também na igreja. E onde minha avó cantava na igreja, o papai também cantava, e isso faz com que a gente cresça, né, num berço de inserção e de fé também. Então eu vejo eu observo assim, que eu cresci muito aprendendo a educação também, não só dos meus pais, que tem muito, né, a me ofereceram bastante, mas também dos meus avós, né? Aquela experiência de orações diárias, de missa diária. Minha avó é uma telespectadora, assim, de quase que 24 horas da Canção Nova, então toda vez que você chega na casa dela, ela está assistindo, está evangelizando quem está do lado. Então eu cresci nesse berço, assim. E depois eu tive, até a minha infância foi marca, né, pela morte do meu pai, que aos 7 anos, quando eu tinha 7 anos, papai faleceu. Ele estava com 35 e ele sofreu um infarto e faleceu, né? Nessa época a gente já tinha saído de Araxá um pouco, já tinha ido para Brasília, mudamos para Brasília, depois fomos para Bambuí, que é a cidade onde que eles são naturais, né? E nessa cidade papai faleceu. E eu até lembro de uma... Quando ele adoeceu, ele sofreu um infarto, mas ele não morreu de início, né? Ele sofreu primeiro, e para ser transferido para Belo Horizonte, eu lembro que eu tinha uma Nossa Senhora de Fátima, e eu fui encontrá-lo, todo mundo me falou que o papai estava passando mal, e eu peguei essa imagem de Nossa Senhora de Fátima e entreguei para ele, e pedi para que ela cuidasse dele. E ele ali me pediu para que eu cuidasse da minha mãe e da minha irmã, né? E parece que foi uma despedida. E chegando em Belo Horizonte, na porta do hospital, ele faleceu, né? Então, eu cresci assim um pouco com essa mensagem, né, também dele, de que eu precisava de cuidar da minha família, da minha mãe, da minha irmã, né? E na proteção de Nossa Senhora, ao mesmo tempo, né? O que eu entregava para que ele partisse, e ele faleceu às 18 horas, acho que para mim também tem um símbolo, né, relevante do horário do Ângelus para nós, né, tão importante. E foi um momento difícil também na minha vida, né? Mas que depois do tempo eu vou vendo o tanto que Deus vai agindo na minha vida e vai não suprindo a falta do meu pai, né, mas vai preenchendo a posição de Deus na minha vida, né? Então, ao mesmo tempo das perdas, ao mesmo tempo das dificuldades, eu vou percebendo também que Deus vai me confortando, vai me fortalecendo. Então, minha infância foi marcada um pouco por esse fato, né? Mas também por um momento de alegria, porque logo que o papai faleceu, nós voltamos para Araxá. E aí eu retornei para a igreja onde que eu fui batizado. Eu fui batizado na igreja de ela é salesiana, né? A matriz de São Domingos de Gusmão. E também nasci no Hospital Dom Bosco, que é tudo ali muito próximo, né, da nossa paróquia salesiana. E aos 8 anos de idade eu fui coroinha, e tinham 2 padres salesianos que muito marcam a minha infância, o Padre Zé Perfeito, né, e o Padre Henrique de Brito. Os dois falavam muito que eu seria padre, né?
brincava, aquela história de infância ali, mas que marca, né? Eu acho que foram meus promotores vocacionais. Eles, na época, passava aquela novelinha da Canção Nova, de São Domingos Sá, com marionetes. Sim, as marionetes. E eu aprendi foi o primeiro livro, na verdade, que eu li, foi a história de São Domingos Sávio. E ali eu conheci Dom Bosco, né? E eu me apaixonei muito. Domingos Sávio é um amigo, assim, de fé, é um santo de devoção que eu tenho desde essa idade, né? Mas nesse momento parece que começa a nascer a minha vocação também. Então, por mais que tenha momentos difíceis, mas tem momentos bonitos de ensinamentos. Tive um momento também mais difícil antes, mas eu não me recordo dele, mas eu posso citar que foi um episódio assim de um livramento. Eu tinha uns 2, 3 anos de idade, eu fui para a fazenda da minha avó. A gente, não sei se foi passar férias ou alguma coisa nesse sentido. E eu, como a fazenda não ficava com pessoas, né? A vovó colocava veneno de rato dentro dos pães. E avisou para a mamãe onde que estava todos, mas eu acho que dentro do forno, não sei se não avisou, se minha mãe não tirou, e eu sei que eu comi. Esse era um chumbinho, um veneno de rato. Meu Deus. E era para eu ter morrido também ali, né? E na época não tinha telefone, mamãe estava sozinha comigo. E ela começou a rezar, né? Ela ligou, conseguiu, parece que passar um rádio para o médico. Nisso, minha outra avó já ouviu no rádio e começaram, ela estava na igreja, começaram a rezar, fizeram novena, oração, aquela coisa toda. E eu também tive esse livramento, assim, né? Então, Nossa Senhora também sempre percebo desde a minha infância, me protegendo, conduzindo também o caminho de Jesus, né? Então, esse é um pouquinho da minha infância. Sim, o começo ali da história. O começo da história. Quando você falava a respeito da sua avó, né? Eu também tenho muito forte comigo, fui criado pelos meus avós maternos e a fé, ela é dada por meio deles, né? Sim. Mesmo sim, aqueles que são criados pelos pais também, mas os avós têm essa participação muito especial em nos trazer a fé. Porque você falou da sua avó que cantava, seu pai também que cantava na igreja. Sim. Com certeza isso já foi fecundando o teu coração para que na hora certa despertasse também na tua vida, né? Com certeza. A minha avó a que cantava, meu avô tocava, né? E também por parte de mãe, a minha avó sempre estava rezando. Eu lembro dela sempre rezando o terço. Acho que vó, característico de vó, né? A gente olhar assim, mas também por já serem aposentados, eu acho que já tem mais tempo para rezar, nos educa já a maturidade, né? Então nos educa mais na fé também nesse sentido. Porque quando a gente é pequeno, os pais ainda estão trabalhando para nos criar, aquela coisa toda, daquele ritmo de correria, né? Sim. E os avós já é aquela calmaria e é um espírito de fé mesmo. Acho que todas as vezes que eu converso com a minha avó, eu saio enriquecido e abastecido de fé. Sim. Isso eu não tenho dúvidas. Quando você fala da perda do seu pai tão recente, você tinha 7 anos Tinha 7. de idade, e aí depois, claro, veio a adolescência, a juventude. O que você diz a respeito dessa falta, dessa lacuna do teu pai na tua vida? Foi um vazio enorme, porque, sobretudo na formação do homem, né? Eu acho que minha mãe sempre foi aquela mãe que ela pôde ser, né? Isso, ela falou, eu nunca tentei ser pai e mãe, mas eu sempre tentei ser a mãe que eu pude ser, né? Ela se doou o melhor, sabendo também que a parte masculina, ela é a figura paterna, né? Ela é importante, mas ela também não é substituível, assim, né? Então sente lacuna, a gente sente. Vejo a história de Dom Bosco também sentiu isso, né? Depois a gente vai ressignificando, aprendendo a ressignificar, talvez até na missão, né? Depois a gente fala sobre isso, mas eu cresci com essa ausência, né? E na adolescência essa parte me fez falta. Eu vejo que assim, faltava referência nesse sentido, né? E o papai, enfim, tem essa lacuna, né? Mas Deus vai preenchendo de outros modos, né? Isso também é o passo de fé que somos chamados a dar, né? Porque aquilo que humanamente não preenchemos, existe alguma lacuna, Deus vai cuidando, Deus vai tornando capaz aqueles que por causa das circunstâncias da vida
não fosse capaz por causa daquilo, né? Na tua juventude, você passou por dificuldades? Tem alguma coisa marcante que você partilha? Olha, na adolescência, aborrecência, né? A gente tem essa fase meio rebelde. Eu sempre fui de igreja, né? A minha família sempre estava na igreja. Mas na adolescência eu não lembro que eu, por exemplo, já não queria mais servir, não queria ser coroinha, não queria ser acólito. Já dava uma afastada ali da igreja, né? E também companhias, essas questões todas. Chegou um momento que eu lembro que eu estava aí já no início da vida adulta, 18 para 19 anos, eu quis morar sozinho. Aí mudei, na verdade mudei de cidade, porque estudava, queria transferir a faculdade, mas queria essa experiência de independência também, né? Minha irmã tinha acabado de casar e tudo, e eu queria também fazer um pouco dessa história na minha vida, né? Dessa experiência de trabalhar, de estudar, de prover aquilo que eu ia até alimentar, enfim. E eu mudei para Divinópolis. Era uma cidade que eu tinha amigos, tinha parente, é uma cidade que eu gostei muito de morar. Hoje, por coincidência, minha irmã mora lá. E eu tive uma experiência muito interessante nessa cidade, porque ao mesmo tempo que eu tive o vazio, eu senti, porque era uma vida universitária, uma vida que você trabalha e às vezes você vai deixando Deus de lado, né? E foi o que foi acontecendo comigo. E eu fui na onda disso por um tempo, mas sentia a falta. Eu sentia a falta daquela... Minha mãe é de missa diária, de adoração todos os dias, então nessa época, sobretudo, era muito constante. E eu lembrava sempre dela. Eu falava, nossa, e eu não vou, às vezes, à missa no domingo e minha mãe todo dia lá. Então eu estava sentindo essa falta. Aí aconteceu que num dia, estava chovendo bastante e tocou o interfone do meu apartamento. Eu atendi, era uma pessoa pedindo roupa. Eu lembro que eu desci com roupa, com cobertor, sapato, aquilo que eu podia, eu desci, sem saber se ia servir, enfim, mas desci para tentar ajudar aquela pessoa, né? E quando eu desci, era um senhor, era um mendigo pedindo, falando que tinham roubado as roupas, as coisas dele. E agradecendo, ele falou, olha, posso te agradecer? Eu posso rezar, ler um trecho da Bíblia para você? Falou desse jeito. Aí, não imaginava que ali sairia uma Bíblia. Ajudar ele que... E de repente ele me tira uma Bíblia toda encharcada, que eu não conseguia ler, né? E ele leu a história do filho pródigo, que era mais ou menos o que eu estava vivendo naquele momento, né? Só que no final, ele olha nos meus olhos, era um olhar muito penetrante, que eu não esqueço desse olhar, e ele falou assim, volta para casa. E aquilo me tocou muito, eu fiquei muito extasiado com aquele momento, porque chovia bastante, ele falou, volta para casa, e foi saindo assim até no meio do quarteirão. Só que no meio do quarteirão eu já não mais o vi. Não sei se por causa da tempestade, enfim, o que foi. Mas a mensagem foi clara, né? E aí depois disso me veio uma confirmação desse vazio, né? Eu estou sentindo um vazio, o vazio de Deus. E aí volta naquilo, né? Será que o chamado de infância, será que aquilo que os padres falavam comigo de ser padre, será que não é isso que Deus quer de mim? Porque eu estava até bem estruturado lá, mas faltava algo, e faltava Deus. O algo que faltava era Deus, né? Então eu resolvi voltar para ficar perto da minha mãe, porque minha mãe também me conduzia à igreja, me aproximava de Deus. E eu voltei, então, para Araxá. Aí fiquei mais uns 2 anos em Araxá, assim, trabalhando, retomando minha vida, voltando às atividades pastorais, ajudava na leitura, alguma coisa assim, em grupo de jovens, né, que era uma paróquia salesiana. Então comecei uma inserção também de juventude. E aí flui a segunda parte da minha história, né, que é uma parte vocacional, que Sim. é o chamado. Como aconteceu o chamado? O chamado foi o seguinte, a mamãe sempre... Minha mãe, desde a época, na verdade, do papai, ela teve um momento de sofrimento, de depressão. Minha mãe ficou viúva com 33 anos, né? Com 2 filhos e tudo. Mas a fé é muito grande. E ela sustentou a fé muito. Eu agradeço, assim, sou muito grato à Canção Nova, porque foi aonde entrava na minha casa e reabastecia, né? A fé todos os dias, assim.
Então começamos muito a participar de grupo de oração, né, da renovação carismática. Eu não conhecia até então a Canção Nova. Mamãe já conhecia e tudo, mas eu ainda era meio rebelde um pouco assim. E aí nós fomos Mamãe já estava programado para ir para a Canção Nova na Semana Santa, mas teve um retiro de carnaval. Isso foi em 2025. 2015, nós estamos em 2015. E nós fomos para um retiro de carnaval. Foi eu, minha mãe, minha irmã, minha prima e alguns amigos. Eu não queria muito ir, mas fui conduzido. E nesse momento, teve um momento de efusão do Espírito Santo, né? E onde foi a primeira vez que eu tinha repousado. A experiência de repousar no Espírito Santo. E eu senti uma mão, assim, gelada em mim. Depois eu fui descobrir quem que era, né? Mas continuei, né? Estava ali em um momento de repouso. Não dá para explicar muito, né? Um encontro com Deus. Um encontro com Deus, né? E um dia antes disso, na verdade, eu tinha feito uma experiência do amor de Deus. Porque por várias ocasiões, eu talvez achava que eu não era digno do amor de Deus. Eu passei muito tempo assim, da minha adolescência, da minha juventude ali, que eu não era digno. E um momento oracional na minha casa, eu senti, houve um recado de Deus assim, que Hudson, filho amado, vem para mim. Nesse filho amado, eu senti esse amor de Deus durante a noite inteira, assim, né? Então foi um dia antes, preparando para esse retiro, preparando para o amor para receber, né, ou para compreender esse amor que Deus tinha por mim. E aí, depois eu fui, então, para esse retiro. Teve esse momento de fusão. E aí, no retorno, uma pessoa vai e me chama, olha, Hudson, eu tenho um recado para você. É meio diferente, mas eu vou te contar, vou ler para você. E aí eu recebi uma carta que é uma carta de Jesus, né? Onde ele falava de coisas que só eu sabia ali, e que muda a minha história, muda a minha vida, onde que ele fala que desde criança, né, acompanha, eu lembro alguns trechos assim, né, desde criança acompanha os teus passos, te sigo nos teus caminhos, te guardo nas suas dificuldades, né? Te trouxe até esse retiro no intuito de te mostrar mais uma vez a tua vocação, o teu chamado, né? Para mostrar para mim que não era coisa da minha cabeça, mas que ele me chamava, né? Ele falava, tudo que passares agora para frente estará voltado para a minha vontade. Não era para ter medo do destino que ele escolheu para mim. E aí tem um momento da carta que ele fala assim, sim, o que está no seu coração é a minha vontade. Essa para mim é a confirmação da minha vocação, porque quando ela lia essa sim, o que está no seu coração é a minha vontade, parece que o mundo parou para mim. Então eu ouvia, eu via, eu sentia o cheiro da palavra sacerdócio. Então, não sei quanto tempo durou isso, deve ser muito rápido, mas para mim virou uma eternidade ali de tempo. E a palavra sacerdócio ficou no meu coração. E aí eu compreendi que Jesus me queria, de fato, como padre, desde aquilo de criança, né? Mas que eu às vezes não consegui humanamente compreender, né? E ele precisou de fazer algumas intervenções na minha vida para compreender o chamado. A nossa vida, Hudson, ela é feita de intervenções, né? Você falou agora. Sim. E Deus, ele é maravilhoso, porque por causa da misericórdia e da bondade dele, mesmo quando a gente se desvia ou então tenta fugir do chamado, ele vem, intervém. Ele vem e faz com que a graça dele nos traga de volta, né? Então você experimentou isso de fato. Algumas vezes. A vida inteira. A vida inteira. Porque Deus parece que assim, ele não desiste da gente, né? Então é um amor tão grande, inesgotável, que não acaba, né? Então, e que até constrange a gente, né? Porque ao longo da vida eu vou percebendo a mão de Deus na minha vida, como que Deus não desiste, né? Porque a gente é falho, a gente peca, a gente erra, a gente desiste, a gente é infiel, mas mesmo assim Deus não deixa de ser fiel conosco e de querer que nós sejamos instrumentos dele, né, para o reino, para contar aí na formação do reino de Deus. E é isso um pouco dessa parte, né? Sim. Aí teve o chamado, teve a intervenção de Deus e a resposta.
A resposta é que eu queria sair dali e já entrar no seminário. Na verdade, eu queria entrar na Canção Nova. Ah, foi mesmo. Aí eu peguei o carro e falei, mãe, vou passar. A gente ia. Bom, eu estava trabalhando ainda. Na segunda-feira eu conversei com a minha chefe, já queria ir embora. Ela falou, não, Hudson, não é bem assim. Espera um tempo. Eu falei, mas Deus está me chamando, tem tanto tempo, eu preciso de dar essa resposta rápido para ele, né? E eu fui compreendendo que precisava de um tempo para. Ela é até budista, então muita pacífica, assim. Eu falava, Meditação. vamos meditar, vamos esperar um pouco e tudo. E aí, na semana, eu lembro que a mamãe ia passar só o finalzinho, o tríduo pascal, na verdade, na Canção Nova. Eu falei, ela e minha irmã. Eu falei, eu vou antes, eu vou começar, vou lá porque eu quero rezar, eu quero fazer experiência, quero conhecer a Canção Nova. E eu fui no Domingo de Ramos. E cheguei muito bem recebido, conheci algumas pessoas ali e tudo. Mas quando fui procurar a parte vocacional, me falaram que tinha um acompanhamento, que tinha uns 2 anos, né? Aquilo ali já me desanimou, né? Eu falei, nossa, mas Deus me chama tanto tempo, aí esse tempo todo... Eu quero dar uma resposta imediata. Eu quero dar uma resposta imediata, não vai ter como, eu vou ter que procurar outro lugar. Mas eu fui bem acolhido, mas eu sentia que ali, embora eu gostei muito, porque foi a primeira experiência que eu tinha ido na Canção Nova, eu senti que não era o local. Mas senti muita afinidade. E depois a gente vai entendendo por quê. Sim. Né? Sentia muita afinidade. Depois fiz um encontro na diocese, um encontro vocacional, né? Percebi que não era também um pouco daquilo que não estava no coração, ainda tinha inquietação e tudo. Isso demorou uns 2 anos, assim, né, até eu entrar, né, em 2017. Mas aí eu voltei a olhar para dentro de mim, né? Eu sempre fui salesiano. Eu sempre fui paroquiano salesiano, eu sempre fui da escola, eu ia à missa, frequentava, participava das paróquias salesianas. E aí o padre João Carlos, que hoje está em Brasília, o padre João Carlos chegou, era acho que o 2º ano de padre dele, então um padre recém-ordenado, né? E o padre João Carlos tem um dreadzinho aqui atrás, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, gente, o padre tem um dread, é legal, é diferente, né? Eu vou conversar com esse padre. E acabou a missa, eu fui lá, conversei com ele, contei um pouquinho da minha história. Ele falou, por que você não faz um processo vocacional e tudo? E aí a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com ele, depois a gente começou a conversar com o Serviço Vocacional da Inspetoria São João Bosco, em Belo Horizonte, até eu fazer os encontros vocacionais em Barbacena, depois fazer o estágio em Pará de Minas. E aí, mas quando eu fui para Barbacena, na primeira vez no encontro, eu senti uma paz muito grande. Eu senti, parece que é aqui, sabe? E foi. Você disse que desde sempre já era salesiano, né? Que linha na tua trajetória, antes de chegar aí na concretização da tua resposta no chamado, você foi percebendo ali Dom Bosco dizendo, meu filho, venha, é por aqui? Eu vou percebendo desde o meu nascimento, porque eu nasci no Hospital Dom Bosco, né? No mês de janeiro, que é o mês de Dom Bosco também. Eu nasci dia 11, mas Dom Bosco, dia 31, a gente comemora Dom Bosco, né? E eu fui batizado nessa paróquia da Matriz São Domingos de Gusmão, que é salesiana. E eu recebi a minha primeira Eucaristia ali. Então, os meus primeiros sacramentos foram ali. E ali que foi a minha base de fé, minha catequese, ali que eu comecei a aprender, ali que eu também comecei a não só rezar, mas também trabalhar, servir, fazer leitura, ser coroinha, né? Então, conversar com esses padres, que eu tinha um padre que me chamava até de papinha, né? Ele brincava que eu tinha a minha túnica tinha uma capazinha assim, e ele brincava e falava que eu era o papinha salesiano dele. Papinha de papa. De papa, de papa. E porque eu era pequenininho, né? Eu tava 8 anos de idade, mais ou menos. E então, ali eu acho que marca muito, até os meus 10, 11 anos eu fiquei nessa paróquia. Depois eu mudei de cidade, mas ali marca muito. Então, por isso que eu falo que eu sempre fui salesiano, porque depois eu também estudava na escola salesiana. Sim. Na escola Dom Bosco, lá em Araxá. Então, marca também, porque você vai absorvendo o carisma salesiano, né? Um
carisma vai passando. A Canção Nova também não deixava de fazer propaganda sempre. Porque, afinal de contas, a Canção Nova... A Canção Nova estava sempre na minha casa, né? E a Canção Nova é família salesiana. Então, por isso que eu senti também paz, assim, quando eu fui, né? Eu senti afinidade justamente por isso. Então, hoje, quando eu cheguei aqui, na hora que eu cheguei, conversei com a Ana, falei, nossa, na hora que eu vi a imagem de Dom Bosco, já estou em casa, né? Então, é muito bom. Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Que bênção. Nós estamos acompanhando o testemunho do Hudson, seminarista salesiano de Dom Bosco, partilhando conosco a sua história. É muito importante nós percebermos, né? Às vezes a gente vê o padre, vê o seminarista e pensa, pronto, ali já é uma história totalmente pronta, já chegou aqui, já foi feito o seminarista, foi feito o padre. Não, cada um tem um processo, tem um caminho. Como o Hudson disse que chegou na Canção Nova e viu 2 anos de discernimento vocacional. Não quero dar minha resposta agora, calma. Existe um tempo. A vida na fé também ela vai sendo alicerçada, um passo de cada vez. E assim nós descobrimos o que Deus tem para cada um de nós. Não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e já continuamos com o Hudson testemunhando para nós a sua vida de fé. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé. Que bom ter a sua companhia, que bom estar com você, alimentando a nossa fé por esses testemunhos que aqui nesse programa sempre Deus nos proporciona. E hoje estamos com o seminarista Hudson, salesiano de Dom Bosco. É tão bom falar isso, salesiano de Dom Bosco. Por quê? Porque a Canção Nova, ela faz parte da família salesiana. Depois você pode pesquisar e saber mais sobre isso. E vai ouvindo aí o testemunho do Hudson para que você também sinta aquele chamado, seja para a Canção Nova, seja para os salesianos. O importante é você descobrir o seu lugar, a sua vocação. Hudson, continuando então aqui o seu testemunho, você dizia então do processo começado após o chamado de Deus, agora a tua resposta. Você fez o discernimento, lá entrou em contato com o vocacional e depois? Aí, então eu trabalhava, né, nesse tempo. Eu precisei de adaptar o trabalho, ainda fiquei por 1 ano, mesmo eu pedindo a demissão aí logo em seguida do retiro, né? Mas era o tempo de Deus. Eu acho que o senhor falou muito isso no programa passado, no episódio passado, em relação ao tempo, né? E Deus vai nos mostrando que a caminhada ela vai solidificando, mas com o tempo também, a maturidade, até porque a gente precisa também de despojamento, né, para abraçar a vida religiosa. E eu acho que Deus foi muito bom para comigo, assim, nesses 2 anos, que também era o mesmo tempo da Canção Nova. Acabou sendo o mesmo tempo. Acabou sendo o mesmo tempo, mas era o local que Ele também queria para mim, né? E então eu trabalhei por 1 ano, ainda nessa empresa que eu trabalhava. E depois disso eu ainda fiz alguns outros processos, sabe? Trabalhos voluntários, trabalhei com jovens de periferia, dando empreendedorismo para eles, ajudando talvez mudar a ótica de vida, né? E isso tudo parece que vai caminhando com a missão salesiana. Deus foi confirmando. Deus foi confirmando, porque eu fui tendo paciência, comecei a ter sobrinhos, porque eu não tinha tanta paciência assim, com crianças na igreja chorando. Eu achava que aquilo era falta que os pais, né, às vezes, de chamar atenção e tudo. E Deus vai mudando meu coração para isso, porque eu vou começando a ter uma outra ótica, né? A partir do momento que eu tenho sobrinhos, eu entendo que ele chora porque ele quer alguma coisa, porque ele não sabe falar, e aí eu vou sendo mais flexível, e hoje eu quero ver a igreja cheia de crianças para lá e para cá correndo, e não tem problema, né? Porque são crianças, e aí a gente vai tendo um olhar diferente, né? Então foi um período de adaptação. Eu fui fazendo, durante esse tempo que eu ainda trabalhava, os encontros vocacionais presenciais, né? Na época não tinha ainda pandemia, então tudo ainda era tudo presencial, o que facilitava muito o convívio, né? Então eu fui em Barbacena umas 4 vezes durante o ano, fiz as experiências, conheci pessoas, conheci um pouco do carisma, e a mais do que eu, né, já conhecia, e pude constatar ali aquela certeza que eu tinha desde o primeiro dia, né? Da vocação, mas também aquela paz que ficou quando eu cheguei na Casa Salesiana.
E depois, então, em 2017, eu entro para a vida religiosa, fazendo um aspirantado em Pará de Minas. O aspirantado, né, para quem está nos assistindo. Isso é bom explicar um pouco. É bom, porque senão a gente tem umas linguagens técnicas, Isso. né? E também quando a pessoa pensar que quer ser padre, entrou, vai no seminário, já começou a filosofia. É verdade. Mas aí tem a questão da congregação, como que funciona nos salesianos. Na congregação salesiana funciona assim, a gente entra, então, o primeiro momento é o aspirantado. Depois desse vocacional, que a gente faz esses encontros externos, que a gente ainda mora na nossa casa e tudo, a gente faz um momento de aspirantado. O aspirantado, ele pode durar de 3 meses a 1 ano, né? Vai depender muito do seu processo ali. E a minha turma, como era uma turma mais velha, a gente fez o aspirantado em 3 meses e depois o pré-noviciado no restante do ano, né? Que eu vou explicar um pouquinho também. Mas o aspirantado é um momento de você aspirar à vida, de você conhecer, de conviver com os religiosos, com os padres, com os irmãos, né? É importante falar também que os salesianos, nós não somos só padres, né? Nós temos irmãos consagrados que vivem junto, que trabalham na mesma missão, né? E que completa a nossa missão. Então, o aspirantado é esse momento de reconhecer o carisma, né? De saber um pouco como que faz parte da missão. A gente é introduzido pastoralmente na obra, né? Lá a gente tem uma obra social e aos finais de semana tem as missas na capela semipública. Então, você vai sendo inserido nesse ambiente salesiano, né? Depois, o pré-noviciado, a fase do pré-noviciado, que a minha também ainda foi em Pará de Minas no mesmo ano, é uma fase que a gente trabalha muito a dimensão humana, né? Onde a gente compreende mais que nós não somos só nós mesmos, né? Agora nós somos várias pessoas, né? Para quem está em casa que tem a vocação do matrimônio, compreende isso, né? Quando a gente casa, né? Que agora a gente deixa de ser um para ser uma só carne, deixa de ser 2, né? A gente na vida consagrada é assim, a gente tem que despojar um pouco também, porque é um casamento com Jesus, mas a gente escolhe morar com os irmãos, né? E os irmãos não é que os irmãos que a gente escolhe, aí é Deus, né? Deus que escolheu. É Deus que escolhe. Então, a fase do pré-noviciado é uma fase muito formativa na dimensão humana, para que a gente possa compreender também a nossa humanidade, a humanidade do outro, o relacionamento, né? Os nossos limites. Então, é uma fase muito importante que eu fui muito feliz também, inclusive, de adaptações, né? Eu vejo que foi uma fase muito rica na nossa experiência. Eu tenho um carinho enorme pelo Padre Sedney, que hoje é o nosso vice-inspetor, né? Mas foi meu primeiro formador e foi muito paciente comigo, né? Foi uma pessoa que soube me tratar, porque eu já estava mais velho, né? Eu já entrei na congregação com 27 anos, então já tinha várias experiências do trabalho, então não entrei uma pessoa nova ali que mais fácil de formatar ou de formar, né? Eu entrei mais velho, mais cheio, às vezes, de confianças, de coisas que haja de certezas, né? E aí esse processo? Que nem é isso, né? E esse processo, Hudson, de entrar mais velho e deixar sendo moldado, sendo que a vida já tinha te moldado de um jeito. Justo. Como é que é deixar esse jeito ser formado, lapidado? Você sofreu muito, tem as dificuldades nesse processo? Eu vejo que a palavra certa é isso, lapidado, né? Precisa muito de abertura de coração. Eu acho que até hoje, com certeza. É a vida inteira. É a vida inteira. Mas eu me deixei moldar bastante, né, para algumas situações, ou situações que eu não conseguia me deixar moldar, Deus dava seu jeitinho, né? Mas a gente sofre um pouco, não é que tudo é mil maravilhas. A gente sofre, mas num sentido bom, porque como uma semente, né, para crescer, para frutificar, ela vai ter que transformar. A transformação, ela pode gerar o sofrimento, mas é um sofrimento bom também, porque enriquece, amadurece, né? Então, eu olho para o Hudson de 8, 9 anos atrás, nossa, é muita diferença, né? Somos muito diferentes hoje, porque eu me enriqueci, eu deixei me lapidar, eu ainda tenho muitas coisas ainda para deixar, né? Mas o caminho foi muito bem feito, né? Durante a formação inicial, né? E esse processo de amadurecimento, sobretudo humano no pré-noviciado, eu acho que é fundamental, né? Para a gente compreender que a gente pode mudar e deve, né? A gente não pode ser uma estátua ou
ter uma síndrome de Gabriela, de nascer assim, crescer assim, vai morrer assim, né? Eu acho que Deus quer isso de nós. Deus quer que nós nos transformemos, nós nos mudamos, né? Mudar para um sentido bom das coisas, né? Ser cristão é isso. Eu acho que ser cristão é cada dia observar aquilo que a gente precisa de deixar e aquilo que a gente precisa de abraçar, né? E é o processo formativo também é muito isso. Vai colaborando com Vai tudo colaborando, isso. né? Então depois a próxima fase é o noviciado. Aí eu fui morar em Barbacena, né, em 2018. Já é a preparação mais espiritual. Então, se a gente trabalhou no pré-noviciado a dimensão humana, no noviciado a gente trabalha muito a dimensão espiritual, né? É um momento que já não tem férias, né? Um momento mais recluso, mais com a comunidade, mas muito profundo também, é onde que a gente vai fazer o discernimento, porque é a preparação imediata para a consagração, né? Para os primeiros votos como salesianos. Então, é um ano desafiador também, ao mesmo tempo, mas a gente chama do ano da graça, né? Porque, de fato, é um ano que a gente consegue escutar Deus de uma forma e nos preparar para dar o nosso sim, né? Somos avaliados também, é interessante falar isso, né? Passamos pelos processos, pelos escrutínios, né? Mas também requer não só a avaliação, mas requer também a nossa avaliação, né? O nosso sim, o nosso pedido para entrar de fato na congregação. Sim. Então essa é a fase do noviciado, onde que no final do noviciado a gente professa, né? E eu, 31 de janeiro de 2018, eu professei como salesiano de Dom Bosco, né? Com votos temporários. E agora... Já está se aproximando os votos? Já está se aproximando, dia 25 de janeiro, agora os votos perpétuos, se Deus quiser. Deus quiser. Em Pará de Minas. Sim, também. na tua cidade. Na cidade que eu comecei, foi a primeira casa salesiana. Isso. E lá. Hudson, Dom Bosco foi um homem sonhador, né? Os jovens, e Dom Bosco ele trabalha muito com isso, dos jovens serem sonhadores. O que você sonhava quando você era jovem, da tua vida? Olha... E depois, você teve, nesse processo de encontro com Deus, de mudança, de colocar teus sonhos e teus projetos agora em Deus. O que teve que mudar, o que continuou, foi aperfeiçoado? Eu tinha um sonho, você sabe que depois que eu fui compreendendo, sobretudo na fase do tirocínio, que depois a gente pode explicar o que é, mas eu tinha um sonho de ser pai, sabe? Eu tinha muito sonho de ser pai. E eu acho que talvez pela falta do meu, né? Por poder fazer e eu consigo ver que Dom Bosco também tem muito isso, né, na vida dele. Ele sabia a falta de um pai, mas também soube preencher essa falta para muitos jovens, né? Então, um dos sonhos que eu tinha sonhos, né? Eu queria, na verdade, eu fazia engenharia ambiental, mas morria de vontade de fazer direito, né? Eu tinha vontade de fazer algumas coisas assim, de graduações, profissionais e tudo, mas falando aqui agora, acho que ser pai era um sonho que eu tinha. E esse sonho se concretizou na missão, né? Porque quando eu vou para o tirocínio, que é a nossa fase depois da filosofia, né? A gente faz um período de estágio, né? Como se fosse um estágio pastoral, onde nós vamos para uma comunidade. No meu caso, eu fui para Palmas, Tocantins. E vivi 2 anos maravilhosos lá, onde que a gente começou... recomeçou uma missão pós-pandemia, né? E com grupos de jovens, catequizandos, com crisma, com oratório, né? Dando vida para a presença salesiana de novo. E ali eu pude ver que Deus nos dá filhos, sabe? Então, ao mesmo tempo que por mais que eu era órfão, eu sentia amparado por várias pessoas e por Ele mesmo, né? Na minha vida toda. Ele também me permitiu ser uma figura paterna, né? Até se brincar, aliás, até hoje, em agosto agora, no Dia dos Pais, eu recebo mensagens de pai, dos meninos, né, dando os parabéns e tudo, mas por a gente ser presença, né? Dom Bosco foi muito presença na vida dos jovens e nos ensina isso, né? Que a presença ela transforma, a presença educa, né? A presença nos leva para a vida reta que a gente quer que os jovens sejam bons cristãos e honestos cidadãos, né? E essa presença eu me dediquei muito, na verdade, nesses 2 anos. Foram 2 anos
desafiadores, mas 2 anos maravilhosos pastoralmente falando. E aí eu acho que eu senti esse gosto desse sonho da paternidade. Concretizado. Né? Concretizado e muito, em números, né? Talvez eu sonhava que ter um filho, eu tive mais de 200. E até hoje, né? Onde que a gente vai hoje, a gente recebe o carinho, a gente é de fato uma figura importante na vida de vários jovens que, não só que não têm pais, mas vários pais também que são ausentes ou de alguma forma a gente preenche um pouco, não é tomar lugar, mas preencher aquilo pela presença, né? Sim. Que hoje falta tanto. Às vezes a gente está tanto online, mas falta presença, né? Falta o olhar, falta isso aqui que a gente está tendo agora, né? O nosso relacionamento. Hudson, e sua família, sua mãe, como que reagiu ao teu chamado? Até mesmo porque eu lembro que você disse que após o falecimento do teu pai, você até se sentiu na responsabilidade de cuidar da sua família. Então, seguir um chamado, ser religioso, não teve a tentação de pensar, estou abandonando a minha família, deixando de cumprir aquela missão que eu senti diante do falecimento do seu pai? Olha, sabe que sim, mas ao mesmo tempo que não. Por quê? Quando eu recebi a carta, quando teve esse momento que eu falo que foi muito decisivo na minha vida, eu entendi que Deus queria, né? Então, é sempre fácil de tomar as decisões a partir disso, olhando por um horizonte, né? Mas é claro que a gente sente. Então, eu tomo a decisão, mas sentindo. Eu sinto que a minha mãe vai estar sozinha, minha irmã tem a família dela, como que vai ser a fase da terceira idade, né? Será que ela vai adoecer? Será que ela... Isso sempre passou na minha cabeça. Como que será a velhice da minha mãe, né? Eu estarei por perto, eu estarei em missão, eu estarei longe, como será? Aí vem a fé, aí vem a confiança em Deus, né? Se Ele me chamou, eu tenho certeza que Ele vai cuidar dela por mim. Eu acho que essa missão, Dom Bosco falava, né? Quando o jovem entra na casa salesiana, Nossa Senhora e Jesus também acompanha na casa da família. Então eu tenho certeza que Jesus está na minha casa, né? Preenchendo essa lacuna, como Ele preencheu na minha vida, Ele preenche também com a minha mãe. Aquilo que eu posso fazer, eu sempre faço, né? Eu ligo, sempre de videochamada, que eu gosto de ver o rosto. Quando eu posso, eu estou em casa, né? Nas férias. Mas eu tenho certeza que Deus também preenche esse lado que eu não posso, né? A minha ausência, pela missão. Sim. Né? Muito forte isso. Quando assumimos a nossa vocação, o nosso chamado, é Deus mesmo quem fica no nosso lugar, Dom Bosco falando, cuidando dos nossos. Por isso a confiança, a fé, o Hudson bem disse, de nos lançarmos naquilo que Deus tem, com a confiança que Ele cuida de todas as coisas. Quais foram os desafios vividos até aqui no seminário, nesse tempo, na vida religiosa? Olha, o desafio é que a gente nunca está pronto. Então, tem os desafios formativos, né? Os desafios que a gente precisa de aprender, que a gente precisa de abraçar, o que a gente precisa de abrir mão, né? Então, tem vários, ao longo do tempo, eu vou observando esses desafios, né? Que é os desafios do relacionamento. Acho que na empresa, na igreja, na vida religiosa, esses desafios existem, mas eles são supridos na fé, né? Então, Deus vai nos moldando, vai nos ajudando, mas eu acho que a ausência, aí, por exemplo, da família, eu tenho sofrido um pouco isso durante esse último ano. Desde o ano passado eu tive 3 perdas, que eram pessoas significativas para mim, né? Então, ano passado foi meu avô materno, e logo em seguida, depois, a minha tia adoeceu, filha dele, irmã da minha mãe, e ela estava com câncer, depois teve Alzheimer, e mamãe ficou cuidando, né? Logo com a perda do pai, mas cuidando, e eu longe, sem poder estar, né, ao mesmo tempo consolando, enfim. E depois a minha avó, também paterna, ela faleceu nesse ano. Então foram perdas, 3 perdas aqui. Minha tia, depois que adoeceu, também faleceu esse ano. Então, menos de um ano foram 3 pessoas, né? Sim. E a gente pode ir, né? Eu participei dos velórios, participei desse momento,
mas o luto vivenciado pela família, talvez eu fique longe, né? E eu consolo tantas pessoas que às vezes eu não posso consolar as minhas. Então esse é talvez um desafio, que eu entendo pela ótica da fé, mas humanamente falando a gente sabe que é difícil, né? De não ser presença para os nossos, outras pessoas vão ser presença para nós, a gente sabe disso, Deus vai providenciar, mas nós vamos ser presença para outras ovelhas, né? E ter essa fé que nos garante a nossa presença, né, boa para as outras pessoas e sabendo que Deus vai cuidar dos nossos, né? Sim. É um desafio, mas é algo que também faz parte da nossa missão, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, né, não merece o reino de Deus. Então, Deus nos ensina também a olhar para frente, né? E não é que seja esfriar a nossa relação com a família. Pelo contrário, estou sempre rezando, estou sempre ligando quando eu posso, né? Mas sei também que Deus vai providenciando pessoas que vai cuidando deles para mim. Sim. Se não me engano, foi a mamãe Margarida que falou para Dom Bosco, né, que quando ele disse que queria ser padre, ele se preparasse para o sofrimento. Você lembra desse Preparasse para o sofrimento. Porque é uma oferta, né? É. A vida em si, ela já nos chama a isso, a ofertar-se, a entregar-se por um objetivo, por um chamado, uma profissão, que seja. E na vida com Deus, mais ainda. Você lembrou dessa palavra? E também em outra, Jesus diz, olha, sei que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um caminho de cruz. E para seguir, precisa ter fé, precisa confiar. Que momento que você vive hoje na tua vida de formação religiosa? Onde você está no percurso? Sim, só para continuar para o pessoal saber, né? Depois então do noviciado, a gente faz a filosofia, que é um momento que a gente chama de pós-noviciado. Eu fiz os 3 anos em Campo Grande e depois de Campo Grande eu fiz o tirocínio, né? Que eu falei que é essa fase pastoral em Palmas, e depois de Palmas eu começo então a nova fase, que é a teologia. E agora, que é a fase que eu estou hoje, né? Eu estou no 2º ano, terminando o 2º ano agora de teologia, estou indo para o 3º ano, mas uma transferência também de comunidade. Então, morava aqui em São Paulo, no Alto da Lapa, estudava aqui na nossa faculdade, e agora nós estamos indo abrir uma outra comunidade, fazer um novo desafio também, mas seremos os primeiros moradores aí de um novo teologado do Brasil salesiano, lá em Curitiba. E então, o ano que vem, em janeiro agora, professo meus votos perpétuos. A ideia é que no final do ano a gente receba então a ordem do diaconato, né, no 3º ano de teologia, e no 4º ano, que é a última fase, então, de teologia, concluindo o TCC, se Deus quiser, preparando então para receber a ordem sacerdotal. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Para se ter uma vida na fé, é preciso de intimidade com Deus, contato com Deus. Como que é a vida de oração para ter essa intimidade com Deus na tua congregação? É bonito de falar sobre isso, porque é um momento que a gente não reza só, né? É algo que para mim foi novo também, porque por muitas vezes, por muitas experiências, era eu e Deus, né? E aí, quando a gente abraça a vida religiosa, a gente vê que é uma vida comunitária. Então, a primeira coisa que se muda na minha rotina é a minha oração, que é a oração com os irmãos, né? Então, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é a oração em comum, né? As laudes, depois a Eucaristia em comum, as vésperas, a meditação, né? Então, tudo isso a gente faz em comum. Isso sustenta muito a comunidade, quando uma comunidade reza junto, né? Ela vive junto, a partir do momento que ela reza. E se a gente corre para os caprichos do mundo, porque a gente tem muita coisa para fazer, o senhor mesmo sabe da sua agenda, né? Nós sabemos. Nós sabemos, né? E a gente precisa de cuidar. E eu acho que aí, para cuidar da nossa oração comunitária, a gente tem que ter uma oração, a vida de oração pessoal, né? Que é um equilíbrio. Se a gente não tem a vida de oração pessoal, para que a gente consiga sustentar a comunidade a partir da nossa oração comunitária, as coisas podem desandar, né? E desandam. A gente vê, a gente conhece pessoas que às vezes
desanda por causa do esfriamento. Ou nós mesmos, né? Nós mesmos, né? Quantas vezes também a gente passa por momentos de crises, porque a gente vai tanto no ativismo das coisas, tantas coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar resposta, o povo nos espera, e às vezes a gente vai deixando a nossa intimidade com Deus de lado. Né? Você já viveu crise, já quis desistir? Ah, já vivenciei alguns momentos. Eu acho que... E aí eu vou aprendendo que toda crise é boa. Porque quando você está no fundo do poço, depois do fundo do poço não tem mais nada, né? Então tem que só voltar. E a crise, ela te faz sair do lugar, né? Depois que você sai da crise, pelo menos a crise, ela me ajuda a enxergar a situação que eu estou e dar um passo. Porque da crise você tem que tomar uma decisão, né? E já vivenciei algumas crises, sim. Sobretudo essa questão de muitas atividades ao mesmo tempo. E aí você vai, né, talvez descontando ou diminuindo a vida de oração. E aí você vai percebendo tanto que faz falta, né? E aí a gente retoma e Deus está ali de braços abertos para nos acolher, para nos chamar de volta. Com certeza, acho que humanamente a gente pensa quando os desafios vêm de desistir, né? Eu acho que tem isso, mas é só pensamento, porque eu acho que Deus sustenta, a fé sustenta mais do que os pensamentos, né? Eu acho que aí precisa de a vida de oração com Jesus, a vida de intimidade e ter a clareza do chamado, né? Porque a gente está numa sociedade hoje que tudo é tão líquido, como o Bauman fala, né? Tudo flui tão fácil e desvincula, que é muito fácil acabar com os relacionamentos, né? Hoje tudo a gente já pensa, muitas pessoas às vezes casam pensando já em separar, faz alguma coisa, um curso, alguma coisa, já pensando em qualquer coisa, se não der certo, termina. Mas a gente não pode olhar por esse lado também na vida religiosa, porque se a gente entra também nessa ótica, é muito fácil da gente sair, né? Mas a gente nunca pode perder de vista o ponto de partida, né? E o nosso ponto de partida é aquele que nos sustenta na nossa fé, na missão, e que conta conosco mesmo quando nós, miseráveis, mesmo pecadores, mesmo indignos, né? Quantas vezes eu tive essa experiência de olhar para mim e falar, Senhor, mas logo eu, né? Por que eu? Tem tantas pessoas boas aí, mas você quer contar comigo, né? Mas compreendendo que Deus quer contar conosco, né? É Ele que chama. Sim. E a gente precisa de dar o sim, né? Porque vocação acertada é vocação feliz, né? Então, quando a gente está feliz, é porque a gente está na nossa vocação. Sim, maravilha. Vocação acertada é vocação feliz. A última frase que o Hudson nos disse. E assim, eu agradeço de coração você ter vindo, ter dado aqui teu testemunho. Deus abençoe este novo lá em Curitiba, esse tempo novo na sua vida, na sua missão. Muito obrigado. Muito obrigado também. É uma alegria estar sempre compartilhando a vida com o Senhor, né? E agora também um pouquinho abrindo a minha vida para as pessoas que nos assistem. Amém. Deus abençoe você que ficou aqui conosco. Continue conosco na TV Canção Nova. Acompanhe também este testemunho do Hudson nas nossas plataformas digitais do Canção Nova Plus. Deus abençoe. Até o próximo.